não, não tem como não falar da volta do Senhor, porque está muito próximo. Os acontecimentos dos últimos dias, as coisas acontecendo, as pessoas já não se entendendo mais nesses últimos dias, os governos sendo destruídos a nossos olhos. Isso é um sinal da volta do nosso Deus Criador. Ele está para voltar. Essa semana teve três ou quatro vídeos falando a respeito da volta do Senhor, dos 6.000 anos da Terra. Teve alguns que deu até data, 2030. Vocês viram que o Criador deu a mensagem, mas ele não dá a data. Eu não falei da data da volta do Senhor. Porque é um mistério, é uma coisa... A gente sabe que é nos 6.000 anos. O sétimo, ele descansa. E a sua palavra diz que um dia para o Senhor é como 1.000 anos. Em 6 dias fez a terra e seus benefícios. E no 7º dia ele descansou. E a Bíblia fala desse milênio, que se indica no final de 6.000 anos. 6.000 anos. Essa semana teve mais 3 ou 4 mensagens, e algumas até de judeus, dizendo que é 2030. Porque pega os anos perdidos, somam e fazem a data. Mas muitas pessoas já passaram vergonha com esse negócio de marcar data. A gente sabe que está próximo. A gente sabe que não falta mais nada, porque os acontecimentos, as injustiças, ele foi bem claro conosco em dizer que a sua vinda seria como nos dias de Noé. E como estavam os homens nos dias de Noé? Muita injustiça e muita violência. Os homens estavam injustos, estavam violentos. Essa foi a dica que ele deixou para nós. Mas nós sabemos que está bem próximo, porque o ódio a Israel tem se levantado, as calúnias contra Israel têm se levantado. A imprensa fala mais dos terroristas, fala mais dos inimigos de Israel, que são covardes, do que de Israel. Eu vejo a mídia brasileira como uma pessoa. Tem uma pessoa sequestrada ali. Você quer saber daquela pessoa, você vai perguntar para o sequestrador daquela pessoa? Assim eu vejo a mídia. Assim eu vejo a mídia. Eles querem saber de Israel pela boca dos terroristas. E trazem essa notícia nojenta para o povo. É assim que está acontecendo nos últimos dias. A mídia é paga para mentir. Eles ganham dinheiro para corromper a verdade. É isso que está acontecendo nos últimos dias. Assim é na política, assim é na religião, assim é no dia a dia. A Igreja da Santa Inquisição parece ser intocável, mas os seus crimes estão todo dia diante dos meus olhos. O derramamento de sangue que esta Igreja da Santa Inquisição fez, todo dia o Criador me faz contemplar. Por isso eu falo disso, como disse o profeta Isaías: não me calarei até que saia a sua justiça. Vamos estar lendo aqui
algo sobre a volta do Senhor. Lucas 21:16. O sinal da volta do Senhor aqui, ó. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Esse aqui é o versículo 17. Ó, o 16, ó. Até pelos pais, preste atenção, até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Em outras Bíblias diz, até pelos pais, irmãos, parentes e amigos serão traídos. Vê como está aí na sua Bíblia, Lucas 21:16. Depois o 17. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Vocês querem receber esse nome para serem odiados? O Evangelho aqui é esse nome aqui, ó. Que ele está dizendo. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas aceita esse nome e recebe na tua vida a verdade. Aceita esse nome, invoque esse nome que você vai ser salvo. Porque Deus é verdadeiro na sua palavra. Diz que Deus zela da sua palavra para que cumpra. Ele quer cumprir a sua palavra na sua vida. Mas você tem que aceitar esse nome, ser odiado de todos, invocar e ser salvo. É isso que Deus quer de você. Ao versículo 18. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. É isso. Mas você tem que guardar, você tem que resistir, você tem que lutar nesses últimos dias. É os últimos dias. Agora vamos para o versículo 20. Olha o versículo 20 aqui, ó. Isso aqui é um recado que o Senhor Yahushua está nos dando, ó. Mas quando virdes Jerusalém, quando vocês verem Jerusalém, ó, aqui é o Senhor Yahushua falando. Mas quando vocês verem Jerusalém cercada de exércitos, vê se esse exército aqui está no plural. Tem um S aqui, ó. Cercada de exércitos. Nós vamos estar lendo lá Zacarias 14:2, onde o próprio Deus disse: ajuntarei todas as nações contra Israel. No plural, todas as nações. Sabei então que é chegada a sua desolação. Preste atenção no versículo 21. Que esse versículo hoje seja guardado em nossa vida, guardado em nossos corações, para nós entender a mensagem. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam. Os que estiverem no campo não volte para entrar na cidade. Sabe por quê? Aqui está falando das bombas. Os ataques de bomba vai atingir as cidades. As cidades serão destruídas. Depois nós vamos estar lendo lá Isaías 65:16, onde fala que os mortos do Senhor serão muitos. Estudando as bombas atômicas, bombas nucleares, você vai ver que só as bombas que os homens da Terra já têm, diz que destrói o planeta 20 vezes. Olha o lugar que nós estamos. E muita gente brincando. Começa a estudar bombas atômicas, bombas nucleares. Vocês vão ver essas coisas aí que está acontecendo. É isso
Diz que só essas bombas já destroem o planeta 20 vezes. Olha o lugar que nós estamos. Por isso que o Senhor Yehoshua disse, insiste, quem estiver na cidade, fuja para os montes, quando vê Jerusalém cercada pelas nações. Porque é a volta dele. É a volta dele. É um ódio criando no coração das pessoas. Porque o mandamento é orar pela paz de Israel. Mas as pessoas fazem ao contrário. E isso já está irritando esse Deus. Porque ele pediu uma coisa e as pessoas fazem outra. Então por isso que chama ira de Deus. Ira de Deus contra as nações. É assim que está escrito aqui no livro sagrado. Porque ele pediu uma coisa e as pessoas fazem outra. Então é ficar atento. 21, 20 aqui, ó, como diz, ó. Mas quando vocês verem Jerusalém cercada de exércitos, entendeu? Então, é observar Jerusalém. Então agora vamos para Zacarias 14, 2. Porque é o próprio Senhor mesmo que vai levar essas nações contra Israel. Porque se o livro sagrado fala que aquele que levanta contra Israel é amaldiçoado, estão entendendo? É amaldiçoado aqueles que se levantam contra Israel e é abençoado aqueles que oram em favor de Israel. É assim que está escrito. Acompanhe aí, Zacarias 14, 2. Porque quem que é esse eu aqui para vocês? Zacarias 14, 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá ao cativeiro, mas o resto do povo será expulsa da cidade. E o Senhor pelejará contra essas nações, como no dia em que se pelejou no dia da batalha. Aqui, os teólogos de Roma, da Igreja da Santa Inquisição, diz que já aconteceu isso aí. Mas quando aconteceu, Jerusalém foi cercada só por Roma. Não foi por todas as nações. E o versículo 3 não se cumpriu. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações como no dia em que pelejou no dia da batalha. Estão ouvindo? Então, esse cercamento das nações de Jerusalém tem que ser observada. Vamos agora para Isaías 66 e 16. O versículo 15 é aquele versículo que fala que o Senhor virá com fogo. E o Senhor virá no meio do fogo. Assim que está nas traduções. Olha o versículo 16. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. E os mortos do Senhor serão muitos, serão multiplicados. É assim que está escrito na palavra de Deus. Mas o recado é, aquele que está na cidade fuja para os montes, quando vê Jerusalém cercada por esses inimigos. Porque muitos vão morrer, porque os ataques vai ser na cidade, as bombas vai ser na cidade. Alguém já tinha orientado vocês desta maneira? Alguém já tinha pregado para vocês desta maneira? Esse versículo, poucas pessoas falam sobre eles. Quem estiver na cidade, fuja para os montes. Fuja para as matas. Porque a cidade vai ser bombardeada. Porque o Criador virá com fogo e no meio do fogo. Olha só esse versículo de Isaías 66 e 15, 66 e 16.
Então, medite mais na palavra de Deus. Observe Jerusalém quando estiver cercada pelas nações. É para fugir da cidade, porque a cidade vai ser destruída. Para se cumprir esse versículo. E os mortos do Senhor serão multiplicados. E os mortos do Senhor serão muitos. A entrada do milênio vai ser essa, a entrada dos 6.000 anos da terra, a entrada dos 7.000 anos vai ser esta guerra aqui. Está bem próximo. A ponto, só nessa semana já saiu 4 ou 5 vídeos falando desse erro do calendário e falando da volta do Senhor que está bem próximo. É bom vocês ouvirem, assistirem e chegar a uma conclusão. Aprender com Deus essas coisas, porque os dias estão próximos. Guarde bem Lucas 21, medite mais, que esse Deus tem muita coisa para falar, para nos ensinar, para caminhar conosco nesta caminhada. Fique com esta palavra. Estude mais, cresça na graça, no conhecimento. Que não existe conhecimento de Deus se não tiver temor de Deus. Guarde esta palavra. Entendeu? Precisa ter temor de Deus, como está escrito. O princípio dessa sabedoria é o temor a Deus. Se não tiver temor a Deus, a porta do mundo é larga. A porta da igreja da Santa Inquisição está esperando vocês. Mas o temor do Senhor há de livrar a vida de vocês, porque há de trazer conhecimento na vida de todos aqueles que amam esse Deus sobre todas as coisas.